Olá, galerinha esperta! Aqui estamos mais uma vez, hoje trazendo a revisão do 8º ano de matemática, ok? Então, temos na nossa primeira questão envolvendo área do círculo. Então, na primeira questão, ele pede qual é a área do círculo, dado o raio 10 metros, ok? Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou ter que lembrar qual é a regrinha da área do círculo. O que é que eu tenho? Que a área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado. Lembrando que o valor do π é uma constante que vale 3,14. Então, nós podemos substituir os valores, onde π vale 3,14 e o raio, que é o r, é 10 ao quadrado. Resolvendo essa potência, eu vou ter que 10 ao quadrado vale 100. Então, resolvo a multiplicação, eu vou encontrar 314 metros quadrados. É a nossa primeira questão. A questão de número 2 é envolvendo o comprimento da circunferência. Então, o que se pergunta é qual é o comprimento da circunferência, dado o diâmetro 12 metros. Lembrando que o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio. Então, o raio dela vai medir 6 metros. Substituindo na minha formulazinha de comprimento, eu sei que o comprimento de uma circunferência é calculada por 2 vezes π vezes r, certo? Onde r é o raio. Substituindo esses valores, eu vou ter π que vale 3,14 e o raio que é 6. Resolvendo essa multiplicação, posso resolver primeiro aqui esse 2 com esse 6, que vai dar 12. 12 multiplicado por 3,14, que vai dar 37,68 metros. Veja que aqui é comprimento, então aqui não tem metro quadrado, certo? O comprimento está em metros. Na nossa questão de número 3, envolvendo o princípio multiplicativo, a gente tem um grupo de 10 pessoas e essas pessoas desse grupo vão ser escolhido um presidente e um secretário. Então, a gente faz o seguinte: a gente coloca a vaga do presidente e a vaga do secretário. Para o presidente, a gente vai ter quantas opções possíveis? Se são 10 pessoas, então qualquer uma das 10 pode ocupar essa vaga de presidente. Tirando um presidente, restarão 9 pessoas para ser escolhido o secretário, ok? Então, eu vou ter 10 vezes 9, que vai dar 90 formas diferentes de escolher essa comissão, ok? Na nossa questão de número 4, também envolvendo princípio multiplicativo, quer saber os tipos de lanche contendo um sanduíche e um suco, certo? Então, novamente, eu vou fazer a marcação do sanduíche, do suco. Para o sanduíche, tem-se 5 modos. Para o suco, tem-se 6 modos diferentes. Então, fazendo o princípio multiplicativo, a gente vai ter 30 tipos de lanches diferentes. Na nossa questão de número 5, pede-se para fazer a árvore ou a tabela referente à questão anterior, que era dos sanduíches, ok? Então, eu vou ter na minha árvore, eu vou colocar os tipos de sanduíche. Aqui eu chamei de 1, 2, 3, 4 e 5, porque são 5 tipos de sanduíche. E na frente eu coloquei os tipos de suco. Veja que o meu espaço aqui ficou muito apertado, então não vai caber minha árvore completa, certo? Então, no seu caderno, você coloca mais espaço entre esses números aqui, para poder caber todas as ligações, certo? Então, os tipos de suco são 6 sucos. Veja que para cada pedacinho daqui, ó, tem que ter 6, ok? Então, no total, vão dar 30 possibilidades, certo? Aqui, no caso, formaria o lanche, né? Cada lanche. Então, falta colocar o restante aqui. Vocês colocam no caderno de vocês. Da mesma forma, a gente vai fazer a tabela. Veja, suco, a entrada são 6 tipos. E sanduíche, a entrada são 5 tipos. Essa é chamada a tabela de dupla entrada. Então, eu tenho aqui as combinações de lanche. Sanduíche 1 com suco 1. Sanduíche 1 com suco 2. Sanduíche 1 com suco 3. E assim por diante. Então, o primeiro número está representando o tipo do sanduíche
e o segundo número está representando o tipo de suco. Veja que realmente são 30 possibilidades diferentes. Na nossa questão de número 6, envolvendo porcentagem, a gente tinha uma prova na qual existiam 15 questões no total, e das quais houve 10 acertos. A pessoa acertou 10 questões. E o que se quer saber é quanto por cento de acertos representa qual é a porcentagem de acerto em relação ao total da prova. Então, são 10 de 15. 10 de 15 eu represento como uma divisão. Eu posso dividir esses números, eu vou encontrar 0,666, uma dízima, certo? Para eu encontrar o resultado em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, eu vou encontrar 66,6%. Então, 10 representa 66,6% de 15. Na nossa questão de número 7, tinha-se um produto cujo preço era R$ 1.500 e houve um desconto de 25%. Quer-se saber qual o novo valor desse produto. Então, eu vou fazer o seguinte. Se a mercadoria custava 100% e foi descontado 25%, então ela ficou custando apenas 75% do valor que era. Aí eu faço o seguinte. O novo preço, então, vai ser calculado de que forma? Vou pegar os 1.500 e vou multiplicar pelos 75%. Posso simplificar aqui esses zeros. Esses zeros eu posso simplificar. Veja que eu vou obter somente 15 vezes 75, que vai ser meu valor em reais, ok? Então, o preço da mercadoria, o valor estará custando R$ 1.125. Na questão de número 8, envolvendo notação científica. Então, na notação científica, o que é que eu devo fazer com o número? A vírgula sempre vai estar no número que esteja entre 0 e 9. No caso, ele tem que ser de 1 a 9, né? Então, a vírgula vai ter que se deslocar para cá, para o 7. Então, vai ficar 7,5. Aí, eu vou multiplicar, vou colocar o sinal de vezes, vou colocar a base 10, expoente negativo, porque a vírgula está se deslocando para a direita, e eu vou contar a quantidade de casas que essa vírgula se desloca. Então, são 2 casas. Então, expoente menos 2. Letra B, da mesma forma. A minha vírgula se desloca para 1. Então, eu fico com 1,2. Repete a base 10. Expoente negativo, porque ela está se deslocando para a direita. E eu conto a quantidade de casas. Aqui, no caso, ela vai se deslocar 5 casas. Na minha letra C, veja que o exemplo também é parecido. A vírgula vai se deslocar para o 9. Porém, como não tem nenhum outro número, eu posso deixar assim, oculta, certo? Sem o 0. Não tem problema. Então, repete a base 10, expoente negativo porque ela se deslocou para a direita, 3 casas, ok? Letra D. Agora, veja que a letra D agora é um número maior do que 0. Eu tenho a vírgula, tem que se deslocar para o 9. Então, 9,5 vezes 10. E eu vou ter agora expoente positivo, porque a vírgula está se deslocando para a esquerda, ok? Quer dizer que o número é maior do que 1. Tenho 4 casas que ela se desloca, tá? 1, 2, 3, 4, ok? Vamos lá, letra E. De novo, olha o tamanho do número. Aí eu não vou ter medo disso, eu vou colocar a vírgula sempre no primeiro, que não seja 0. Então, 5,43 vezes 10, expoente positivo, porque ela se deslocou para a esquerda, e 8 casas, ok? Moleza, muito fácil. Letra F, finalizando, 600, vai ficar 6,0, V. Eu tanto posso deixar assim, sem o 0, sem a vírgula, ou posso deixar assim, com o 0 e a vírgula. Vezes 10, 2 casas ela se deslocou. Então, é isso, pessoal. Observem direitinho as questões que a gente enviou, analisem as respostas, certo? E estudem, vejam os vídeos, vejam os sites, vejam as atividades que já foram colocadas no caderno. Bons estudos!